Não pare de pedalar. Esses dias nós fomos pedalar. Semana passada, esse final de semana também eu não fui esse final de semana porque eu não estava bem. Mas semana passada eu fui pedalar. E eu não estava bem já antes de pedalar, né? Antes de andar de bicicleta, eu já não estava bem. E daí, como eu fui pedalar, acho que eu pus muita energia e a imunidade baixou, caiu a imunidade. E daí eu fiquei pior. Aí eu fiquei muito ruim, né? Porque eu já não estava bem, mas aí agora eu já estou melhor, já estou me recompondo e tal. Mas esse sábado eu não fui, porque senão eu ia ter que fazer várias paradas. Então esse sábado não fui, mas já tô super bem. Cheguei em casa com febre, arrebentando de dor no corpo, sabe? Entrei debaixo da água gelada, deu uma melhorada, aí fiquei com frio. Ixi, foi, né? Mas a pastora cuidou muito bem de mim. Obrigado, amor. Mas como é importante você andar com pessoas que conhecem o caminho. Você andar com pessoas que sabem o caminho que você tem que trilhar. Como é importante isso. E eu lembro que eu fui com o Rodrigo uma primeira vez, nós fomos por um caminho. Para mim era um caminho diferente, mas dessa vez a gente foi, acho que por um novo caminho, não sei se foi o mesmo. Foi um novo, né? Foi um novo. E na minha concepção, esse caminho que nós fizemos da última vez foi muito mais tranquilo. Só que como eu não estava bem, eu estava muito fragilizado. Só que eu não falei nada para ninguém, eu fiquei mudo. O pessoal percebeu, o pastor está meio murchinho, está quieto hoje. E eu estava concentrado. Por quê? Porque a hora que eu comecei a sentir já era meio do caminho. Quando a gente saiu daqui já era meio do caminho, eu comecei a sentir. Falei, ai meu Deus, para eu voltar é mais ou menos quase a ida, né? Então não, eu vou fazer força sem lembrar que eu tinha que voltar depois os mesmos km. Então eu fiz um esforço, cheguei até Saltinho e quieto, tomei suco, os irmãos cuidou. Cadê o Alexandre? Está aí ou não? Os irmãos, uma bênção, me levou suco, eu não pedi, levou suco, outro me deu Ray-Ban, outro me deu não sei o que. E eu forçando a fisiologia mal. E no meio do caminho, não tinha subida. Nesse caminho que nós fizemos, não tinha subida. Então foi muito tranquilo assim. E aí Deus falando comigo, ó, como é importante você dar direção às pessoas. Ó, como é importante você caminhar com quem sabe andar no caminho correto. Porque a gente sofreu muito menos, mas muito menos. A gente foi assim, deslizando, porque não tinha subida, só fomos no meio do canavial, então fomos deslizando, fomos de boa, sabe, tranquilo. Eu falei, beleza, não tem subida, vamos embora. Mas, por mais que a pessoa conheça o caminho, sempre no meio do caminho tem algumas adversidades. Chegou um lugar que tinha barro, só barro, e para passar com a bicicleta. Aí tem alguns lá, mãe, eu sou Nutella. Não vou falar quem é. eu não sou raiz, eu sou Nutella. Aí todo mundo, não vai passar aí, vamos dar a volta, não sei o quê. Não, vamos passar. E passamos, todo mundo conseguiu passar, né? Ninguém caiu no barro, eu fui cair depois, mas no barro eu não caí. Mas assim, mesmo a pessoa, mesmo às vezes a gente conhecendo o caminho, vai ter coisas no meio do caminho que vão fugir do nosso controle. Vai ter adversidades que você vai ter que enfrentar no meio do caminho. Vai ter coisa, eu conheço o caminho, mas sempre vai acontecer alguma coisa, né? Que você vai olhar assim, meu Deus, e agora? Você vai ter que enfrentar isso. Você vai ter que enfrentar diversas coisas no caminho que você vai se deparar, mesmo que você conheça. Mesmo conhecendo a Jesus, alguns momentos da vida, você vai ter pedaços de barro para atravessar, dificuldades para atravessar, né? E aí a gente seguiu, passou,
E lá na frente eles falam assim que a gente compra terreno onde a gente cai, né? Lá na frente eu fui descer uma rampa assim e caí de bicicleta, né? E aí algumas pessoas já desceram para me ajudar, para pegar, outros já ficaram tirando sarro. Perdi o pastor, mas não perdi a piada, ficou filmando. Mas assim, mesmo conhecendo o caminho, você vai ter adversidades e também pode acontecer de você cair. E interessante, sabe por que eu caí? Porque teve uma outra pessoa que caiu antes de mim. Ela estava caída, eu estava aqui concentrado. Quando eu vi que ela caiu, eu perdi o foco. Eu comecei a olhar para ela, que tinha caído, ver se ela estava bem. Eu perdi o foco pedalando, o que eu fiz? Eu caí. E muitas vezes a gente fica olhando e dando ênfase na vida daqueles que caíram, nos problemas. A gente perde a direção do caminho. No meio do caminho você vai ter diversidades. Você precisa estar focado em Jesus. Porque tudo que tirar a sua atenção vai levar você para a destruição. Pode levar você para a destruição. A partir do momento que eu tirei os olhos da estrada e comecei a prestar atenção na moça que tinha caído, eu então caí junto com ela. Não é assim? Assim, a hora que você começa a olhar pessoas que caíram, fulano está fazendo errado, só criticar, só prestar atenção naquilo que é errado, naquilo que não deu certo, naquilo que, não é para ser desse jeito. A hora que você começa a prestar atenção em coisas que não são para você prestar atenção, ao invés de você passar, então, o que eu poderia fazer? Eu estava clipado, e por isso eu não quis parar onde ela estava, que era o lugar ruim. Ao invés, às vezes, de você parar para ajudar a pessoa, você faz o que eu fiz. Você só olha, perde o foco, perde a atenção, fica impressionado com o que está acontecendo, que não é da sua conta, ou se fosse de fato, você poderia tomar a atitude de descer e pegar essa pessoa. Não, perdi o foco, fui cair lá na frente também, logo depois dela. E a gente é passível de erro. E a maioria das pessoas que caem, elas caem porque foram influenciadas por uma situação ou por pessoas. Sabe aquela pessoa que passa a usar droga? Ninguém passa a usar droga sozinho. Hoje eu vou sair na rua, vou comprar uma maconha, vou fumar uma maconha. Não, ninguém faz isso. Hoje eu vou sair na rua para beber não sei o quê. Nunca bebeu, pessoa que nunca bebeu, pessoa que nunca fumou. Hoje hoje eu vou resolver, eu vou fumar. Não, ninguém faz isso porque ele vê outro fazendo. Ninguém faz isso se não tiver influência de situações ou de coisas ao seu redor ou de pessoas. O que mais destrói os jovens não são as drogas, são as influências. O que tem influenciado a sua vida no caminho que você está trilhando? Quais são as coisas que estão tirando a sua atenção de Jesus? Quais são as coisas que estão levando você, ao invés de alcançar aquilo que Deus tem para você, você está parando para o meio do caminho, está vendo coisas que não deveria ver, está fazendo coisas que não deveria fazer, e por causa disso você cai no meio do caminho, e muitas vezes o pior, não consegue levantar. Eles contaram lá que um rapaz caiu, acho que o Denilson caiu, e ele não estava, ele estava de capacete, fez um furo no capacete dele. Olha só, além de você estar no caminho, você tem que estar revestido com a armadura. Amém? Porque se ele não estivesse com o capacete, talvez o furo não seria no capacete, obviamente, mas seria na cabeça dele. Tem pessoas que caem e não conseguem levantar mais. Em Itu teve um rapaz que caiu muito devagar, bateu a cabeça na parede, bateu a cabeça na guia, na sarjeta, morreu na hora. Às vezes a queda, você olha, fala assim, não, se eu cair eu consigo me levantar, mas se você cair talvez pode significar a sua morte.
E é isso que muitas vezes o inimigo quer fazer, ele quer distrair, porque se você estiver focado, ele sabe que vai ser muito mais difícil ou nem vai conseguir tirar você do foco. Se você estiver firme no propósito que é Jesus Cristo, ele não vai conseguir tirar você, mas se ele conseguir tirar a sua atenção, um irmão que anda do seu lado, porque ele não usa pessoas de longe, ele não vai usar estranho para te magoar, ele não vai usar estranho para ofender você, porque um estranho nem te machuca tanto. Sabe o que te machuca de verdade? Talvez o seu esposo ou a sua esposa olhar para você e falar para você, você não presta mesmo. É isso que vai machucar de verdade quem está próximo. E é onde o inimigo quer trabalhar, é quem está próximo, andando do seu lado, para tirar o seu foco. E você não saber administrar esse relacionamento e levar você à morte, entende? Por isso, você precisa ter resiliência. Resiliência é, você precisa se superar, precisa se recuperar rápido, precisa se recuperar, tem que ter agilidade para se recuperar, tem que ter resistência, força. Pare de ser vulnerável, seja invulnerável. Você precisa ter resiliência, porque no caminho vai ter desafios, no caminho vai ter tropeços, vai ter pessoas tentando tirar o seu foco. No caminho, o inimigo vai tentar de diversas formas fazer você parar, para você perder sua salvação, para não deixar você continuar e ter êxito naquilo que Deus te deu êxito. E olha que interessante, chegamos, acabou? Não acabou, precisava voltar. Eu estava arrebentado, fui no banheiro lá na padaria, tentei me recompor um pouquinho, arrebentado. E eu pedalando na volta, algumas subidas, pegamos uma subida, eu acho, uma subida, né? E eu já estava a ponto de querer parar. E eu parei uma vez. Eu parei, desci da bicicleta, fiquei na sombra ali, quieto. Aí os irmãos na apoio, tá tudo bem, pastor? Tal, parando ali. Parei, respirei um pouco, falei, bora, vamos embora de novo. Comecei a pedalar. A hora que eu ia pedir arrego, ia pedir socorro, veio o André e começou a me empurrar. Eu pedalando e começou a me empurrar. E aí eu comecei a chorar já, né? Por dentro. Porque brabo, homem brabo. Aí ele começou a me... Vamos lá, pastor, vamos lá que eu te ajudo. Eu pedalando e ele me empurrando. E aí Deus falando comigo. Pode estar difícil a caminhada, mas eu sempre vou levantar alguém para ajudar. Pode estar difícil a sua caminhada, mas Deus sempre vai levantar alguém para te ajudar. Você não está sozinho, além de Ele estar com você, não está sozinho. E aí eu comecei a pensar nele. Falei, meu Deus, ele já está arrebentado, ainda está me ajudando. E aí eu pedalava para ajudar ele, ele cansou, daqui a pouco chega o Solon. Vai, pastor, eu vou te ajudar. Vou te ajudar. Solon vem, me dá mais um empurrão, me ajuda a subir e a continuar. E Deus falando comigo, eu sempre tenho alguém para ajudar você. Você não vai parar. Deus está falando com você, ó, não para. Eu sempre tenho e coloco alguém para te ajudar na caminhada. Sempre. Só que olha só que interessante. Chegou uma hora que eles também estavam cansados. Porque eles tiveram que fazer um esforço dobrado para me empurrar. Você entende? Aí Deus falou comigo, eu te ajudo até o momento que eu sei que você consegue. Por mais que você ache que não consegue, você consegue. Mas mesmo as pessoas que estão te ajudando, elas vão se cansar também. Aí ela te ajuda uma vez, ela te ajuda duas vezes, ela te ajuda a terceira vez, aí vai chegar uma hora e falar assim, meu amigo, não dá mais. Eu não consigo te ajudar mais. Eu não consigo. Eu vi que eles estavam cansados, eles já não conseguiam mais me ajudar.
Daí Deus falou para mim o seguinte: quando ninguém tiver mais força para te ajudar, é aí que eu vou entrar e vou te ajudar e te dar força a chegar no seu destino. E aí eu olhei, eu falei, o André já foi para frente, falei, agora é eu e Deus. E fui pedalando, até a gente chegar no destino que a gente queria. Aí entrou Deus falando, quando, ainda que não tenha ninguém para te ajudar, ainda que todos te abandonem, eu jamais esquecerei de um filho. Ainda que você olhe por todos os lados, você não veja ajuda, não veja saída, tá difícil, eu não estou conseguindo ver saída. Senhor, o que mais eu vou fazer? Não tenho forças. Ah, meu amigo, quando penso que estou fraco, é aí que estou forte. Aí que o Espírito Santo olha para você e fala assim: ei, você esqueceu que eu estou vivo? Sou eu, Deus, que deixo o meu filho sozinho? Sou eu que te levanto, sou eu que te levo, sou eu que te dou força, sou eu que te dou visão, sou eu que te levanto. Aleluia! Ele te dá força para continuar. Você não pode parar. Seja resiliente. Não pare de pedalar. O que vinha para mim é: não pare de pedalar. Não pare de pedalar. Um pedal simples, tá? Não é pedal longo, não. É uma estrada simples. 28, 29 quilômetros. 28, 20, é super simples para quem está acostumado a pedalar. Mas eu estava debilitado fisicamente. Eu estava mal. Fisicamente. Mas só vinha assim: não pare de pedalar. Não pare de pedalar. Você pode até parar no meio do caminho para descansar, mas não desistir, porque Ele jamais vai desistir de você. Jesus jamais vai abrir mão de você. Jesus jamais vai deixar você sozinho. O que você não pode parar é de acreditar nele, e não pode parar de continuar a sua jornada. Continue no propósito, no seu chamado, seja resiliente. Se você não tem mais força, peça a Ele: Senhor, eu empreguei todas as minhas forças, todos os meus recursos, agora eu só dependo do Senhor, eu preciso do Senhor, preciso de ajuda. Seja resiliente, porque a fé é a perseverança. Você ter fé em Deus é você acreditar, nunca parar. Você ter fé em Deus é acreditar que vai acontecer, independente das circunstâncias que você está vendo, independente daquilo que está acontecendo. É você permanecer, é você ter resiliência, é você estar à frente, é você continuar. Não importa se eu olhava, não acabava a estrada, estava longe. E aí eu, 1 metro de cada vez. E aí eu olhava, meu Deus, está longe. Mas eu continuava pedalando. Eu olhava de novo, está longe. Mas eu continuava pedalando. Quando eu vi, eu estava chegando. Talvez você não consiga ver que está chegando, mas o seu milagre está chegando, querido. Às vezes só falta alguns metros, mas se você parar, você nunca vai chegar. E Jesus está te chamando para dizer: olha, não pare, não pare. Eu venci o mundo e vocês também vão vencer. Se apeguem em mim, tenham força em mim, vejam o milagre, sejam fortes, corajosos. Sejam fortes e corajosos. Sigam em frente, continue, não pare, seja resiliente, porque Ele vai te ajudar a prosseguir, em nome de Jesus. Em Lucas capítulo 5, versículo 17 a 26, diz assim: certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes.
Vinha gente de todo lado para ver Jesus fazer milagre, para ver os ensinamentos de Jesus. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus, mas não conseguiram fazer isso por causa da multidão. Subiram ao terraço e o baixaram em sua maca através de uma abertura do telhado até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? A não ser Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se e ande? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levanta-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram atônitos, aqui sou eu, tá? E glorificaram ao Senhor. E glorificaram ao Senhor. Eu quero chamar sua atenção para 4 coisas. O primeiro dela é o propósito aqui. Propósito claro. De quem? Desses homens que levaram esse paralítico para Jesus. Propósito. O que eles tinham? Clareza daquilo que eles deveriam fazer diante de Deus, como seres humanos, como homens, né, que criam em Jesus. Eles tinham um propósito claro. Então o que eles fizeram? Eles resolveram levar esse homem para ser curado. Eles queriam que esse homem fosse curado, mas eles não podiam curar. Eles não podiam curar. E aí, eles fizeram o seguinte: não, vamos fazer o seguinte, vamos levar esse homem para quem pode curar. Nós não podemos curar, mas eu sei quem pode. Então, clareza no propósito, para você estar caminhando, para você fazer aquilo que Jesus quer que você faça, para você entender o propósito de vida, você precisa ter clareza no propósito. Ser curado em Jesus Cristo e também levar pessoas a serem curadas para Jesus, né? Tendo resiliência e clareza no propósito para levar pessoas a atingir resultados e você também atingir resultados. Você também conseguir alcançar resultados. Você também alcançar a filha aqui. Paralítico? Acho que não foi esse não. Acabou aí também? Ah, parou aqui. Som. Ei. Som. Som. Ei. Som. Som. Eles tiveram resiliência em saber o caminho que eles iam trilhar. Eles pegaram esse homem, viram a multidão, viram muitas dificuldades no caminho. Eles não conseguiam passar no meio da multidão com esse homem. Ele era pesado, obviamente, com certeza pesado. Aqui voltou? Não, né? Pesado, obviamente.
com certeza ser difícil de carregar um homem paralítico, ok? Mas eles procuraram um lugar. Outra dificuldade, procuraram um lugar, viram que não conseguiam chegar até Jesus, eles deram a volta e acharam um lugar, insistiram. Talvez esse homem até no meio do caminho começou a falar assim: não, deixa quieto, tem muita gente aí, a multidão está atrapalhando, deixa para lá, sabe? Vamos parar por aqui, vamos parar de pedalar, vamos deixar de ser resiliente, tem muita gente, vamos deixar de fazer, vamos deixar para lá, não dá, mas esses homens foram resilientes e levaram o homem até o final, e abriram um buraco no telhado e colocaram esse homem então diante de Jesus. Outra coisa que eu quero chamar a atenção é a criatividade deles. Não deu de um jeito, eles foram de outro jeito. Ah, não deu, já tentei. Não tentou de outra forma, não buscou de outra forma, não foi de outro jeito, não tentou de outro jeito, não tem flexibilidade, não consegue pensar de uma outra maneira, sabe? A primeira dificuldade que ele viu, que vê, muitas vezes para, mas eles não pararam. Eles seguiram, tiveram criatividade, foram em frente, quebraram o telhado lá, né? Levaram o homem até lá embaixo. Eles foram criativos, eles buscaram a saída de uma forma em que Deus, crendo que Jesus ia fazer um milagre. E a quarta coisa é a fé desses homens. E é interessante que a passagem que nós lemos é que quem teve fé de verdade foi os homens que o levaram, e não era o homem que estava ali, o homem que estava paralítico ali, foi as pessoas que os levaram. E nós somos esses, nós somos aquele que levamos as pessoas a serem curadas. Sabe que esse ato profético que nós fazemos todo culto, as pessoas virem à frente, sabe o que significa isso? Nós estamos levando as pessoas diante daquele que de fato pode curar, pode perdoar, pode transformar. Nós levamos as pessoas a entenderem que elas precisam abrir o coração, e a atitude dela se movimentar, dela se entregar, dela vir à frente, se entregar diante de Jesus, é que demonstra o desejo de querer ser curado. Talvez você sentado aí, você não tinha esse desejo, mas o nosso papel é fazer com que você vá até Jesus, é levar você até Jesus, para que você seja curado em Cristo, em Jesus. E você também é essa pessoa na sua casa, no seu trabalho. Você é a pessoa que leva pessoas até Jesus. Às vezes você não pode ajudar, mas você pode levar essas pessoas até Jesus. Você pode levar até aquele que pode curar. Você pode levar até aquele que pode restaurar. Você pode ser aquela pessoa usada para que o milagre aconteça. Esses homens tiveram fé e levaram o paralítico até Jesus para ele ser curado. E assim nós devemos fazer também da mesma forma. O milagre acontece com você em movimento. Se você não estiver em movimento, o milagre não pode acontecer. Às vezes nós queremos o milagre, mas nós estamos paralisados. E enquanto você estiver paralisado, significa que você não acredita. E se você não acredita, então Deus não pode fazer. Porque Deus faz para aquele que crê. Compreende? Bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Aquele que tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, dirão aos montes que se transportem, e esses montes se transportarão. Então você precisa ter fé. E o ter fé significa estar em movimento.
Ser resiliente, estar andando, sabe, acreditando que o milagre vai acontecer, independente do que as coisas aconteçam, independente do que você está vendo, você está acreditando em movimento. Esse homem foi levado por pessoas e ele recebe então 2 milagres de Jesus. Primeiro o perdão e segundo a cura. E Jesus foi até indagado, né, pelos mestres da lei. Nós vemos alguns intempéries no caminho desse homem, a multidão, assim como a multidão também foi empecilho na vida de Zaqueu, na vida de Bartimeu, quando gritou e clamou o Senhor, e a multidão falava: cale-se, cala a boca, fica quieto. Às vezes a multidão atrapalha, você não consegue chegar, você não consegue, sabe, ter contato. Você talvez gostaria de falar como pastor, mas você vê a multidão e a multidão é um empecilho para você. Às vezes o seu medo, as suas crenças, por que eu não vou falar com o pastor, ele não vai me entender. Sabe, eu não vou conseguir uma direção. Eu não vou falar com fulano, com o responsável, com o líder de ministério. Eu não vou abrir meu coração. Porque tem muita gente já para cuidar, mais um. A multidão às vezes é empecilho, mas os amigos desse homem, não eram amigos, né? Mas esses homens tiveram tanta fé, né? E tiveram tanta resiliência, que eles não pararam em nenhum momento e não deixaram de levar o homem ao milagre. Nós temos que ser essas pessoas que levamos as pessoas, mas temos que ser essas pessoas para nós também. Que quando nós vemos a multidão, quando nós vemos desafios, nós não paramos em nenhum momento, continuamos prosseguindo. E aí, os fariseus então, quem é esse cara que acha que pode perdoar pecados? Quem é esse cara? Jesus, já sabendo, Jesus falou, por quê? Porque na teologia deles, uma pessoa tinha enfermidade porque estava em pecado, e só Deus poderia perdoar, porque eles não acreditavam que Jesus era filho de Deus. Aí Jesus fala para eles assim: o que é mais fácil dizer? Perdoados estão os seus pecados? Ou toma a tua cama e anda? Ou seja curado? O que é mais fácil? Por quê? Porque alguém que estava com enfermidade, ele tinha que ser perdoado antes. Jesus, sabendo disso, falou: perdoados estão os seus pecados. E muitas vezes nós acreditamos no perdão de Jesus, mas falta, muitas vezes, nós acreditarmos que Jesus vai fazer o milagre, que Jesus vai trazer um milagre físico. Às vezes, um milagre do perdão nós aceitamos, nós sabemos que Jesus nos perdoa, mas o milagre físico às vezes a gente não consegue ver. E Jesus está dizendo assim: o que é mais fácil eu dizer? Perdoados estão os seus pecados, ou o seu casamento está sendo restaurado hoje? O que é mais fácil eu dizer? Perdoados estão os seus pecados e a sua vida financeira está sendo mudada hoje? O que é mais fácil eu dizer? Perdoados estão os seus pecados, ou o seu filho está sendo liberado das drogas hoje em nome de Jesus? O que é mais fácil eu dizer? Perdoados estão os teus pecados, ou você está sendo curado dessa enfermidade hoje em nome de Jesus? Dessa diabetes, dessa dor na coluna, dessa enfermidade no sangue. O que é mais fácil eu dizer? Perdoados estão os seus pecados, ou você está sendo curado nesta manhã, hoje? Jesus perdoa e nós sabemos que Ele perdoa, mas hoje nós temos dificuldade. Antigamente a dificuldade era ser perdoado. Jesus veio e quebrou isso. Hoje a dificuldade é ver o milagre de Deus acontecendo na nossa vida. Nós dizemos que acreditamos, mas não tomamos o milagre para si. E nessa manhã eu venho falar para você: seja
resiliente. Continue pedalando. Sabe por quê? Porque Ele não só perdoou os seus pecados, mas Ele está fazendo um milagre também na sua casa, na sua família, na sua saúde, em nome de Jesus. Ele está restaurando a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Os seus negócios, a sua história. Por que você não acredita? Você acredita que Jesus te perdoa? Acredito. Você acredita que Ele pode restaurar a sua família? Ah, mais ou menos, sabe, pastor? Você acredita que Ele pode mudar a sua... é aqui, né? Em nome de Jesus, hoje Ele está dizendo, só continue pedalando. Só continue sendo resiliente. Só continue na caminhada. Porque assim como eu perdoo pecados, eu também faço milagres. Assim como eu fazia, eu faço e vou continuar fazendo na sua vida e na sua casa, em nome de Jesus. Se coloque de pé, se coloque de pé. 2 milagres aconteceram. Ele foi perdoado e também foi curado. E eu profetizo hoje em nome de Jesus, que você está sendo perdoado e curado em nome de Jesus. Está sendo perdoado e curado em nome de Jesus. E naquele momento, alguns homens pegaram esse homem, talvez em alguns momentos, até contra a vontade dele, né? Porque eles viram empecilhos. Eu vejo que esse homem, quando eles tentaram passar com o homem na multidão, eu vejo que ele poderia até falar assim, não, deixa quieto, como eu acabei de dizer aqui, deixa quieto. Tá tudo bem, não consegue passar aí, tá difícil, tem muita gente, sabe? Muita gente, deixa para lá. E os homens, não, nós vamos levar você até Jesus. E tentou de um jeito, tentou de outro, subiu o telhado da casa e desceram um homem no braço. Hoje não tem uma multidão, talvez impedindo você, mas talvez possa ter algumas crenças e alguns sentimentos seus, alguns pensamentos, te impedindo de alcançar o milagre que Deus tem para você, de você se colocar diante de Deus. Mas eu quero, em nome de Jesus, provocar a sua fé em buscar aquilo que você nunca buscou e receber aquilo que você nunca recebeu. O milagre de Deus na sua vida e você se entregar como você nunca se entregou diante do Senhor. Aqui não tem empecilho para você chegar aqui à frente. Só os seus pensamentos, o seu ego, as suas emoções podem te parar. Sabe de que forma? Não preciso, não quero, não tenho necessidade. Tudo bem. Mas Jesus está aqui nesse lugar. E Ele está olhando a nossa atitude, de como nós podemos nos abrir diante dEle, independente das circunstâncias. Em nome de Jesus, nós vamos louvar e adorar a Deus. E eu quero deixar aberto para você vir até Jesus, como um ato profético, tá? Ele está no nosso meio. Eu preciso não, mas a minha atitude precisa demonstrar que eu quero de Jesus.